boa noite a todos. Quero saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse momento teremos a apresentação de uma criança. Eu quero convidar o pai, John Wesley. Quero convidar também a mamãe, que é Rosa Carla, e a pequena Maria Vitória. Sobrinha, aliás, irmã do Christian, né? A mamãe é tão nova, né? Sua mamãe é tão nova que parece sua irmã. E parabéns pelo nome, né? O nome John Wesley, certamente seu pai não é, conhece profundamente da história e tem segurança do nome que lhe deu. Graças a Deus, John Wesley. Deus abençoe sua vida, viu, Carla? Parabéns pelo seu filho. O Christian é uma bênção na vida da igreja e a gente sente-se honrado por vocês apresentarem a filha de vocês ao Senhor. Amém? Irmãos, vamos ficar de pé e vamos abençoar a pequena Vitória para a glória do nosso Senhor. Oremos. Põe as mãos sobre essa família, meus irmãos. Meu Deus, muito obrigado por esse dia tão maravilhoso. Acordamos nessa bela manhã de domingo, Senhor, com chuva. Que coisa boa, Deus. A chuva, ela nos traz esperança, Deus, de uma boa seara. Ó Deus, a garantia do pão sobre a terra, meu Senhor. E principalmente nessa região tão abençoada por Ti, meu Deus. Muito obrigado, Pai Santo, por esse dia tão maravilhoso. E que estamos no primeiro dia da semana na Tua casa de oração. Senhor, e nessa noite nós estamos apresentando a pequena Maria Vitória. Obrigado, Deus, pela vinda da Tua pequena serva à terra, por esse privilégio, Senhor, dado a ela. Deus, muito obrigado. Ela veio ao mundo de um parto abençoado pelo Senhor, uma gravidez, Senhor, guardada por Ti. E está aqui a pequena Vitória nessa noite, Deus, cheia de paz, de saúde. Ó Deus, e alegria no coração da sua mãe, de seu pai, do seu irmão, de estarem apresentando a Tua pequena serva, meu Deus, a Ti, meu Deus eterno. Toma, meu Deus, essa adoração dos Teus filhos, agradecendo pela mais uma filha que o Senhor concede a eles, Deus eterno, e que o Senhor possa receber no trono da Tua glória a pequena Vitória em Tuas mãos, meu Deus eterno, abençoando toda a sua vida, Deus, para que a pequena Vitória seja uma boa filha, Deus eterno, seja uma boa estudante, Deus, uma boa aluna, uma boa amiga, Deus, uma boa serva do Deus eterno, Senhor, acima de tudo isso, Pai Santo, e que Vitória, desde pequena, aprenda a honrar seu pai e a sua mãe, para que os seus dias sejam prósperos sobre a terra, sejam abençoados sobre a terra, meu Deus, dando sabedoria ao seu pai e à sua mãe, ó Deus, dessa ordem do Senhor de criar seus filhos em Tua santa presença, porque nós temos visto, Senhor, e ouvido notícias muito tristes, Deus, de muitos filhos que perdem a vida, tão novos, Senhor, tão novos porque não conhecem o Senhor, e porque tem pais, Deus, que nunca ouviram falar do Senhor, não conhecem o Senhor, são tementes a Ti, meu Deus. Mas, Pai Santo, não seja assim com John Wesley, ó Deus, nem com Carla. Abençoa eles, Deus, para que eles possam, diante dessa responsabilidade, desse Teu mandamento, Deus, cumpri-lo, para que a cada dia a sua filha seja, ó Deus, algo maravilhoso para eles. Que eles possam, Deus, se alegrar em falar da sua filha, Deus, por todo o tempo da existência dela sobre a terra. Pai Santo, te peço que Carla, meu Deus, seja uma boa mãe, conselheira, amiga. Deus, também nos dias de hoje sabemos que ela é provedora da sua casa, assim como John Wesley, Deus, seja um bom pai, ó Deus, um provedor, um amigo, e acima de tudo, Deus, que Ele cuide da sua casa como um sacerdote do Senhor, abençoando e conduzindo a sua esposa e seus filhos à Tua casa de oração, meu Deus, para que ele seja divinamente abençoado sobre a terra, e aonde ele botar as suas mãos, como diz a Tua palavra,
abençoado será o teu servo. Deus, nunca deixa faltar o pão na mesa dos teus filhos, nem suas vestes. Ó Deus, e dá ordem aos teus anjos em favor deles, guardando o seu lar de todo o mal, Senhor, todo o ataque, de todos os dardos inflamados, setas malignas que voam durante o dia e das armadilhas que o diabo, ó Deus, é estrategista nisso para destruir as famílias da terra. Mas sobre a família do teu servo, meu Deus, estão as bênçãos do Deus eterno. Deus, sobre a vida do teu servo está a proteção divina. E Satanás não tem acesso à família do teu servo. Deus, muito obrigado, Senhor. E que, ó Deus, a alegria do teu servo, Senhor, de John Wesley, seja de cuidar da sua família com muito amor e zelo e carinho, tendo o seu coração grato ao Senhor pela esposa e filho que o Senhor tem dado a ele. Ó Deus, e que a alegria no seu coração seja de te servir aqui na terra, Senhor. É assim que nós oramos, suplicando as tuas bênçãos de paz sobre a vida dessa família, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe. Podem sentar. Vamos. Queridos, eu quero convidar o pastor Daniel. Para a gente é uma honra muito grande ter esse jovem pastor aqui conosco. Daniel foi um dos líderes da juventude, né? Acompanhou o trabalho batista, sempre dedicado ao Reino de Deus, sempre ativo nos trabalhos batistas do Estado. E para a gente é uma honra muito grande tê-lo conosco nessa noite, no encerramento de missões, não é? E nesse momento eu quero parabenizar o pastor Messias, né, Iris, e toda a equipe de trabalho da SEM, da Coordenadoria de Evangelismo e Missões da nossa igreja, por esse trabalho tão lindo, tão belo, que tem sido feito, plantação de igreja. Então, eu louvo a Deus pela visão que a igreja tem, não é? Pelo amor que vocês têm pelas almas perdidas, e que o Senhor tem uma das maiores declarações de Deus para todo aquele que serve ao Senhor, daqueles que o Senhor chama, não é, para o serviço dele aqui na terra. E essas pessoas, todas que são chamadas por Deus, elas são bem-aventuradas, não é? Porque Deus estava no barco de Pedro, e quando ele desceu do barco, e Pedro, chocado com tudo aquilo que viu, né, quantidade de peixes que estavam ali, aquela multidão, e ele olhou para Pedro e chamou Pedro e disse: venha após mim, porque eu vou fazer de você um pescador de homens. Amém? Então nós somos chamados para pescar homens, seres humanos, homens, mulheres, jovens, crianças, para o reino do Senhor. Amém? Também para nós é uma honra nessa noite ter aqui a pastora Branca. Eu peço que ela fique de pé, por favor. Não é? Pastora Branca, esposa do pastor Zé Carlos, que estão lá em Salvador, na igreja Estela Maris, ali em Salvador, no bairro do Estela Maris. E, para a glória de Deus, é uma honra. Ela foi oradora do Congresso das Mulheres aqui no estado da Paraíba, veio para essa grande honra. E para todas as mulheres, foi um presente de Deus tê-la aqui, Branca. Você sabe disso, você é importante para a gente. Também como Deus lhe usa, como o Espírito de Deus lhe usa na pregação da palavra. Você sabe disso e nós nos alegramos. É muito bom ver você. E as mulheres que estiveram lá, com certeza, foram divinamente abençoadas por Deus, não é? Porque Deus é contigo, minha filha. Amém? Pode sentar-se. E para a glória de Deus, né, quando for no mês de maio, em maio, dia 21 e 22, não é? Eu estarei lá como orador oficial do aniversário, 17º aniversário da Igreja Batista ali no bairro de Estela Maris, em Salvador. Então, Deus abençoe você, Branca. Não é? Sim, tem outros avisos.
Eu não sei onde eu botei. É um problema esses avisos para mim, viu, irmãos? Eu me esforço muito para que a igreja possa, canalizar para a secretaria, mas sempre tem, e às vezes passa batido. Os agradecimentos à irmã Fabiana, sua família, agradecem a Deus pelo aniversário de Tayane. Está ali, Tayane? Ela estava ali, Tayane, né? Foi hoje de manhã, foi muito bonito lá, né, Tayane? Seu aniversário, parabéns. Também, irmãos, dia 7 de maio terá a feijoada em benefício do mês da família. Tá bom? Então, os ingressos estarão sendo vendidos a R$15. Então, os irmãos procurem seus ministérios para assim adquirir os ingressos para a feijoada beneficente, né? Então, dia 7 de maio, né, às 11h30 da manhã até às 13 horas, estaremos servindo essa feijoada aqui na igreja. Pronto. E aqui o outro. A irmã Miriam está muito feliz esse final de semana, né? Porque a irmã Uziene, é isso? Uziene, está aqui, irmã Uziene, está nos visitando. Ela congrega na PIB Memorial de Goiânia, Pernambuco. Olha que coisa boa, não é? Seja bem-vinda, viu, irmãos? Irmã. Como é que nós vamos dizer aos irmãos que estão nos visitando hoje? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vamos orar pelo pastor Daniel. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Espírito Santo de Deus, pela iluminação que o Senhor tem dado, ó Deus, a essa igreja, e em especial a SEM, a Coordenadoria de Evangelismo e Missões. Deus, como o Senhor iluminou os teus filhos, para a indicação desses nomes que estiveram conosco aqui, Deus, e fomos divinamente abençoados. E nessa noite estamos com teu servo, meu Deus, pastor Daniel, teu querido filho. Que o Senhor use, Deus, o teu filho nesse momento tão especial da nossa igreja, no encerramento, Deus, da campanha missionária. Que o Senhor ilumine o teu filho, o Senhor já falou o seu coração, e que essa palavra que o Senhor falou para ele, que ele seja, Deus, teu porta-voz nessa noite para o teu povo aqui, Senhor. Muito obrigado. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pastor, é uma honra você aqui, viu? Deus te abençoe. Graças e paz, meus irmãos. É uma alegria, um privilégio estar com os amados irmãos, pastor Evandi, pastor Messias, muito agradecido pelo carinho. Felizmente, minha esposa, juntamente com a minha filha, não pôde estar presente, porque ela sofreu um acidente no pé e teve que, meio que urgente, para a casa dos pais, lá no Rio Grande do Norte, para poder dar assistência. Nós não temos familiares aqui na Paraíba, então, meio que emergencial hoje. Ela teve que estar ausente, mas com um desejo muito grande de estar aqui com os irmãos. Bem como foi apresentado, meu nome é Daniel, e os meus últimos anos de trabalho, desde 2017, eu tenho trabalhado de forma integral no trabalho missionário transcultural. Tive a oportunidade, em 2017, viajar para a África Ocidental por meio da Junta de Missões Mundiais. E lá tivemos a oportunidade de trabalhar em alguns países na África Ocidental, especificamente focando na formação de liderança no país da Guiné-Bissau. E depois Deus nos enviou lá para a Ásia e estávamos morando no norte da Índia. E aconteceu a pandemia e tudo foi transformado, tudo foi mudado, as rotas, e a gente teve que retornar. E até então nós estamos na nossa igreja mãe, a Igreja Evangélica Batista, onde eu sirvo como pastor auxiliar do pastor Tomás Manguba. Estamos esperando Deus, no tempo certo, está nos encaminhando novamente para o campo missionário. O rei está voltando. Isso é uma verdade muito verdadeira. Agora, quando ele vir, quando ele voltar, ele voltará em triunfo. Agora, o triunfo não é a ausência da guerra.
ou ausência de guerra. Na guerra, muitos soldados, eles voltam feridos. Alguns sem as pernas, outros sem os braços, alguns com o coração sangrando, mas eles voltam em triunfo. E naquele grande dia, quando o rei voltar, ele fará vista às tropas. E lá estaremos nós, alguns sem perna, outros sem braço, outros com o coração sangrando, mas voltará em triunfo. Estaremos juntamente com ele em triunfo. E refletindo sobre essa temática que vocês têm trabalhado de forma tão bem elaborada durante esse mês, eu quero refletir com vocês sobre uma despedida que o apóstolo Paulo teve de uma igreja. As últimas palavras que ele trouxe para aquela congregação e qual foi o comportamento que ele deu como modelo para aquela igreja. Justamente porque crendo de que o rei de fato está voltando e é necessário que a sua igreja tenha certos comportamentos, um certo tipo de conduta, para que a gente possa caminhar e trilhar até ele vir nos buscar em glória. Amém? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 20. Nós leremos o versículo 24 do capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Minha versão está na NVI. Diz assim a palavra do Senhor: Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Mais uma vez, todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é aquele livro que mostra os primeiros passos da igreja, não somente de forma orgânica, mas também de forma organizacional. É bem certo, quando você inicia a leitura desse livro histórico, você observa declarações expressas de Jesus que ele voltará sim. Da mesma forma como vocês o viram subir, o anjo dizendo para os discípulos, no momento da ascensão, Jesus também voltará da mesma forma como vocês o viram subir. E Jesus, ele trouxe uma promessa para a sua igreja. E essa promessa é uma pauta extremamente missionária, e essa pauta vai se cumprir sim, por meio da igreja, através do poder do Espírito, e alguns do que estão presentes aqui podem ser respostas de oração de nações que clamam nesse momento. E Atos 1:8 é um texto-chave que Deus, no decorrer da história, ele vai cumprir a sua pauta missionária, o Evangelho vai alcançar as nações. Sim, isso vai acontecer. E eu quero ser participante disso. Espero que você também possa ser participante disso. A palavra de Deus fala em Atos 1:8 que o Evangelho chegará não somente em Jerusalém, mas na Samaria, Judeia e os confins da terra. E a gente observa o livro de Atos se cumprindo justamente nessa promessa que Jesus acabara de anunciar para a igreja que estava dando os seus primeiros passos. Observamos no capítulo 2, Pedro, de uma forma muito ousada e cheia do Espírito Santo, trazendo um discurso para um público-alvo de 14 nações distintas, representações de 14 nações. Imagine só
a quantidade de línguas representadas naquele lugar, e Pedro, usado pelo Espírito Santo, traz o maior sermão da história da igreja primitiva. Resultado esse, o qual trouxe 3.000 almas para a igreja. Alguns falam, e eu vou por essa linha, Dr. Shed certa vez dizendo, pastor Evandi, que na verdade ali não houve um dom de línguas, ali na verdade foi um dom auditivo. Porque imagine só você pregando em uma língua e 14 nações ouvindo na sua língua materna. Então foi um dom de audição, não foi um dom de línguas. Porque imagine só, eu pregando aqui em português e tivendo representações de árabes, de chineses, de indianos, de espanhóis, e você ouvindo na sua própria língua através de um único interlocutor. Então ali houve um grande dom auditivo, 14 nações representadas naquela festa de Pentecostes, e provavelmente essas pessoas voltaram para suas regiões e ali anunciaram o Evangelho. Igrejas foram plantadas, a exemplo, em Roma, por exemplo. Paulo não plantou a igreja em Roma, mas quando ele chega, já tinha uma igreja ali. A gente observa a igreja crescendo. Atos capítulo 3 apresenta Pedro de uma forma muito ousada também, fazendo uma ação miraculosa. E eu já adianto para os irmãos que em alguns ambientes missionários, para que as portas possam ser abertas para a transmissão do Evangelho, é necessário, sim, manifestação de poder sobrenatural. Não sei se você acredita na contemporaneidade dos dons, mas eu acredito sim, porque eu já vi. E Pedro, de uma forma usado por Deus, ele olha aquele homem coxo na frente do templo e ele fala: eu não tenho nem prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho lhe dou, em nome de Jesus levanta e anda. E houve um alvoroço naquela região, porque as pessoas conheciam provavelmente aquele homem coxo, conhecia o ato de mendicância dele, e quando aqueles religiosos o veem ele correndo no templo, alguma coisa aconteceu. E aqueles religiosos pedem explicação do que estava acontecendo, e ali foi um momento oportuno para que Pedro anuncie o que estava acontecendo. E ali ele apresenta o Evangelho. Primeiro, ele não evangelizou o homem coxo, ele age de uma forma sobrenatural sobre a vida dele, curando ele. E depois anuncia o que aconteceu. Quem fez isso foi Jesus, a quem vocês crucificaram. Nessa brincadeira, meus irmãos, mais 5.000 agora completa a igreja. 3.000 no primeiro discurso, agora mais 2 sendo representados. Acontece que no decorrer da história da igreja, eles não quiseram cumprir aquilo que Jesus prometera. É uma espécie de síndrome de Babel. Você quer ficar simplesmente alojado em um único local. E a gente tem um chavão na missologia, é que se você não cumprir Atos 1:8, expandir o Evangelho até os confins da terra, você vai vivenciar Atos 8:1. E Atos 8:1 é um momento de grande perseguição que a igreja de Jerusalém sofre, e ela é de forma forçada, sair das suas fronteiras para poder chegar nas regiões da Samaria e da Judéia, e assim o Evangelho poder ser expandido de forma sobrenatural. Então é necessário sim que a gente expanda o Evangelho. O Evangelho ele tem que ser pregado de forma simultânea e progressiva. Da mesma maneira que vocês estão sendo extremamente relevantes nos trabalhos que vocês desenvolvem aqui, seja em Tibiri, seja em algumas comunidades na circunvizinhança, é necessário que também de forma simultânea, povos não alcançados sejam alcançados. Pessoas, missionários sejam enviados, recursos possam ser direcionados para que a pauta de Jesus se cumpra, porque o rei está voltando. E aqui nós observamos o primeiro martírio, no capítulo 8, Estevão ali sendo apedrejado. E meus irmãos, nós visualizamos uma peça e talvez você possa entrar em conflito, porque às vezes o livramento de muitos homens de Deus que pregam a palavra, eles não são livres, eles são mortos, mas o Deus é o mesmo Deus que livra Daniel da boca de leões famintos, é o mesmo Deus que permitiu o apedrejamento de Estevão. É o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Mas o Senhor ainda continua no seu trono. Ele segura o seu cetro e Ele faz da terra estrada dos seus pés. O Senhor ele está no controle da história. Nada foge do seu controle. Nada foge
daquilo que deve de fato acontecer. Certa vez, Charles Spurgeon, em um dos seus sermões, ele disse que não existem maus para aqueles que são amados do Senhor. O mal não é mal, são bens manifestos de forma misteriosa. As perdas o enriquecem, a enfermidade é seu remédio, a repreensão é sua honra e a morte é sua vitória. Tem muitos homens que falam muito mais mortos do que vivos, e assim é a história de missões, é assim a história de grandes homens que pisaram em lugares tão distantes, perderam a sua vida, mas ainda falam. E a gente tenta pelo menos subir nesses ombros de gigantes para tentar enxergar, pastor Evandir, o que eles enxergaram. E a gente observa o quão distante nós estamos. E aqui no capítulo 9, nós nos deparamos com um dos grandes perseguidores da igreja sendo convertido. Olha só que coisa interessante, Saulo, ele tem um encontro com Jesus e a sua vida é transformada de uma forma extraordinária. Ele, depois do Cristo, é o homem que mais influencia a igreja no Ocidente. A gente observa o seu andamento biográfico e vimos o quão Paulo era qualificado, meus irmãos. Paulo veio da tribo de Benjamim, Paulo era fariseu, Paulo tinha o domínio de diversas línguas, Paulo falava hebraico, dominava a lei do Antigo Testamento, Paulo se comunicava em grego, Paulo falava em latim, ele pregou para toda a guarda pretoriana em latim, falava com os oficiais romanos em latim e também falava a língua popular do povo, o aramaico. E Deus utiliza todo esse arcabouço intelectual, filosófico que Paulo tem, porque alguns dizem que Gamaliel, onde ele cresceu aos pés, o discípulo de Gamaliel foi discípulo de Hilel, e alguns estudiosos falam que Hilel estudou nos pés de Aristóteles. Então olha só o berço cultural que Paulo cresce, e Deus utiliza todo esse instrumental para o expandir da obra missionária. E ali a igreja começa a crescer de uma forma muito natural e orgânica, e a igreja de Antioquia ela tem algumas características específicas, ela começa a crescer, a igreja envia Barnabé para aquele lugar, e Barnabé lembra de Paulo. Vem me ajudar, estou precisando de suporte aqui para dar uma pastorada nessa igreja que está crescendo, ela precisa de algumas orientações. Ele lembra de Paulo. E, meus irmãos, a gente se depara em Atos capítulo 13, o primeiro momento da história da igreja, onde ela envia missionários para o ambiente transcultural de forma intencional. Observe que a igreja ela avança de uma forma por necessidade, as pessoas são perseguidas, mas em Atos capítulo 13 nós nos deparamos com uma igreja que encaminha missionários intencionalmente com o objetivo de alcançar nações. Nós não sabemos ao certo como foi essa experiência, mas vemos no relato de Lucas, de que eles estavam em oração e eles ouviram o Espírito Santo e falaram: separe Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho vos preparado. E olha só, meus irmãos, eles pegaram os melhores para a obra missionária. Às vezes, a gente manda os problemáticos. Vamos mandar aquele irmão que dá problema na igreja, vamos encaminhar lá para aquele lugar onde ninguém quer ir, pelo menos a gente está livre dele. Tem alguns irmãos que fazem isso. Mas na verdade a igreja de Antioquia encaminha os melhores, Paulo e Barnabé. E aí a gente se depara com a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé viajam toda aquela região da Ásia Menor, pregando o evangelho, plantando igreja, formando liderança. E que bênção, igrejas são plantadas, líderes são formados, pessoas são convertidas, milagres acontecem. E depois Paulo e Barnabé voltam para trazer relatório do que estava acontecendo. Mas tem um fato muito interessante. Quando Paulo chega em uma cidade, Paulo tinha uma estratégia missionária. A estratégia missionária do apóstolo Paulo era usar suas prerrogativas para poder utilizar da plataforma do ambiente para o anúncio do evangelho. Paulo era judeu, então ele tinha livre acesso na sinagoga, ele poderia pedir autorização para poder fazer uma leitura do rolo do Antigo Testamento, participar da série de mensagens, das leituras organizadas dentro do templo. E ele utilizava esse ambiente para poder anunciar o Cristo desde o Antigo, apresentando agora
para a realidade dos judeus. Essa era a estratégia que ele utilizava. Para você ter uma ideia, onde tivesse 5 judeus já era o ambiente legal para você poder montar uma sinagoga. E Paulo, onde ia primeiro para a sinagoga, falava do evangelho, trazia o Cristo desde o Antigo Testamento e anunciava as boas notícias para eles. Mas uma coisa é eu falar para vocês sobre a Bíblia. Vocês são crentes, vocês estudam a palavra de Deus. Existem chavões, existem o nosso dialeto evangeliquez que só a gente entende. Existem coisas que, se eu trazer aqui para vocês, vocês já têm essa informação. Agora imagine só eu trazer uma informação para um povo que não tem ideia nenhuma do que é Antigo Testamento, profetas maiores, Moisés. Eu não faço ideia do que isso representa. E esse foi um dos grandes desafios do apóstolo Paulo em Atos capítulo 14, quando ele chega na cidade de Listra. A cidade de Listra, meus irmãos, é uma cidade extremamente pagã. O paganismo, a adoração a deuses, ali era um negócio horripilante naquele lugar. As pessoas não faziam ideia do que representava o Deus de Israel, do que representava os profetas do Antigo Testamento, não tinha noção de nada do que acontecia. E ali Paulo, ele chega naquele ambiente e de uma forma sobrenatural, ele visualiza um homem que tem fé e ali ele fala, levanta e anda. E Lucas, ele traz um relato, Lucas é médico, e quando ele faz a descrição dessa passagem, Lucas ele traz uma descrição clínica do caso daquele homem paralítico. Você visualiza isso lá em Atos capítulo 14. Você está com a sua Bíblia aberta? Vamos acompanhar rapidinho? Eu estou fazendo aqui um passeio em Atos, mas só para você testificar aqui. Aconteceu alguma coisa lá fora, pastor Evandir? Está tudo tranquilo? É chuva de bênção, né? Eu e o irmão Gilson, a gente veio numa aventura, gente. Eu partilhando as minhas experiências lá no trânsito da Índia. Falei, meu irmão, aonde eu vou tem problema, cara. Eu sou o Jonas da história aqui. Se acontecer esse problema aqui, tu me joga nesse lamaçal de água aqui que está acontecendo. Mas graças a Deus ele clamou ao Senhor e o Senhor amenizou a água naquele lugar. Cadê o irmão Gilson? Está aí, irmão Gilson? Ah, o irmão Gilson está ali, o varão de guerra. É isso aí, meu irmão. Então o que acontece, meus irmãos? Aqui no versículo 8 do capítulo 14, Paulo ele chega em Listra. E aqui diz assim o texto: em Listra havia um homem paralítico dos pés. Entenda que quando Lucas está fazendo esse relato, Lucas é um historiador e também é médico. Ele está coletando essas informações depois de 40 anos, gente. Então, alguns detalhes se perdem no decorrer do tempo. Ele está entrevistando pessoas. Ele está fazendo perguntas de testemunhas do que aconteceu. A gente observa no livro de Atos, Lucas, hora ou outra, ele escreve na primeira e depois na terceira pessoa, porque tem um momento que ele vai entrar a bordo, depois do capítulo 16. Então agora ele não vai dizer eles, agora é nós, porque ele está dentro. Agora ele experiencia o processo. Mas até então ele está coletando informação antes do capítulo 16. E aqui ele, como médico, ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Mateus era contador, uma espécie de auditor da Receita, então ele é muito detalhado nos números. Eu vou puxar uma sardinha para o meu lado, provavelmente pela minha formação em direito, então eu vou analisar ali qual é a norma que está acontecendo por trás, existe alguma coisa que está ferindo algum princípio ético, alguma coisa específica. Tem uma influência da filosofia, então, poxa, existe alguma coisa que fere algum princípio? Mas Lucas é médico. Então, o que ele vai trazer ênfase? Ele vai fazer uma descrição clínica aqui da situação desse homem. Em Listra havia um homem paralítico, dos pés, aleijado desde o nascimento, e que vivia sentado e nunca havia andado. Por que ele traz esse detalhamento? Entenda que a cidade de Listra é uma cidade esotérica, é uma cidade onde as pessoas cultivam vários deuses.
são um grupo pagão. Então tem muitos milagres ali que acontecem por forças demoníacas mesmo, diabólicas. Acontece. E também existem charlatões nesse processo. Pessoas que criam coisas que não existem. E aqui Lucas ele traz uma definição, na língua original ele fala deodes tos posse, chocos e peripatese. São as 3 descrições clínicas que ele faz. Para comprovar que aquele milagre que acontece é de fato um milagre autêntico. De fato é legítimo. Não é uma criação, não é uma fantasia, não é algo ilusório. É de fato algo sobrenatural, uma ação de Deus, uma ação sobrenatural. E as pessoas da cidade conheciam aquele homem, provavelmente. Conheciam, porque houve um alvoroço nessa cidade. E é o primeiro momento que Paulo vai pregar o evangelho em uma cidade pagã. Aqui não tem sinagoga, gente. Se Paulo abrir o Antigo Testamento ali, fazer leitura, citação dos profetas, o povo não vai entender. Ali foi necessário uma ação sobrenatural, como eu introduzi para vocês, para que pudesse abrir as portas do evangelho. E o que acontece nesse ambiente de forma específica? Paulo e Barnabé, na sua primeira viagem missionária, a gente brinca, se ele tivesse feito uma qualificação em missiologia, ele não cometia esses erros. Paulo dominava diversas línguas, meus irmãos, mas Paulo não dominava a língua do povo. Paulo não entendia nada do que significa um bom dia em licaônico. Paulo não dominava a língua licaônica. E ali houve uma confusão gigantesca. E Paulo e Barnabé não discernem porque não domina a língua. É o que a gente começa a observar no capítulo 14. Eles são confundidos com deuses pagãos. Barnabé, considerado ali confundido com Zeus, e Paulo como Hermes. É o mensageiro. Na tradição romana é Júpiter e Mercúrio. E aí o que acontece? Entenda que cada verso desse existe um longo período considerado. Não é que aconteceu de forma imediata. O sacerdote vai da porta da cidade, traz bois, coroa de flores, começa a querer oferecer sacrifício e presentear Paulo e Barnabé. Só depois eles entendem na encrenca que eles estavam. Porque olha só um detalhe, meu irmão, eu quero que você se atente para isso. Uma coisa é você ser idólatra. É você idolatrar algo. Outra coisa é você ser objeto de idolatria. E no Antigo Testamento, Paulo e Barnabé tinham essa compreensão. Que Deus não substitui a sua glória com ninguém. E sabe o que Deus faz no Antigo Testamento? Com pessoas que tentam receber a glória que deve ser para Deus. Deus mata essas pessoas. Paulo e Barnabé, eles entram em desespero, para que a ira de Deus não caia sobre eles. E qual foi o sinal de humilhação e de clamor a Deus para que a sua ira não viesse sobre ele? Um sinal de humilhação no Antigo Testamento que é rasgar as vestes. Eu rasgo as minhas vestes aqui no sentido de humilhação, para que a ira de Deus não venha sobre nós e para mostrar para aquele povo que nós também somos seres humanos. Nós somos como vocês, pessoas. E ali Paulo utiliza daquele momento para anunciar o evangelho de uma forma muito estratégica. Ele não utiliza os recursos do Antigo Testamento. Ele utiliza uma linguagem de contextualização onde o público-alvo já tinha essas informações. Não sei se você, meu irmão, hora ou outra já se deparou alguém pregando o evangelho para você meio que alienista. Eu não estou entendendo. Às vezes você chega na igreja, o pastor prega, fala as palavras bonitas, mas eu não entendi nada. Uma vez eu fui pregar numa igreja, no interior, preguei lá e tal. Tive a minha dedicação, o meu esforço, e o irmão que estava me trazendo, não foi o Gilson. Palavra bonita, pastor. Muito bonita. Mas não entendi nada que você disse. Não entendi nada. Eu falei, rapaz, eu tenho que melhorar. Espero que eu possa ser compreensível por vocês aqui, né, essa noite. Então os irmãos não entenderam nada. Mas Paulo, ele tinha uma formação extraordinária. Hoje nós identificamos esses recursos. São recursos antropológicos, de linguística, de contextualização. Paulo, ele não vai para o Antigo Testamento, porque aquele povo pagão não compreende aquilo. Mas Paulo, entendendo a realidade do povo, era um povo agrícola, era um povo que dependia da agricultura para a sua subsistência.
Era um povo que arava a terra, era um povo que dependia das estações da chuva para sobreviver. Aí Paulo utiliza a linguagem de um Deus criacional. Olha que coisa fantástica. É o que diz aqui no versículo 16. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, versículo 17, Deus não ficou sem testemunha. Mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu, colheitas no tempo certo e concedendo o sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir da multidão de oferecer sacrifício. Ainda assim, o povo estava querendo oferecer sacrifício, porque tinha uma lenda na época que Zeus e Hermes foram para aquele lugar e eles não foram bem recebidos pelo povo, e eles foram embora. E depois que eles descobriram que os deuses, de forma humana, chegaram naquele lugar. E existe uma lenda lá em Listra que eles queriam se reconciliar com os deuses. E eles juraram em promessa que se eles voltassem para a cidade, eles iam dar o seu melhor, as melhores oferendas, os melhores sacrifícios, as melhores honrarias. E quando Paulo chega e faz aquele milagre, eles pensam que Zeus e Hermes realmente retornou para aquele lugar e eles querem se redimir. Mesmo assim, eles ficam incentivando, e Paulo prega o evangelho de um Deus criacional. Alguns se convertem, outros não. Alguns judeus descobrem o que está acontecendo e conspiram um apedrejamento em Paulo aqui em Atos capítulo 14, um apedrejamento horripilante. E estudando esse texto e vendo alguns estudiosos do livro de Atos dos Apóstolos, alguns apontam, pastor Evandi, pastor Messias, que nesse texto aqui, e eu não duvido, Paulo morre nesse texto. Paulo falece de fato nesse texto. Olha só o versículo 19. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se juntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou da cidade. E no dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Entenda, Lucas está fazendo uma descrição histórica através de pessoas que foram testemunhas oculares. Certo? Ele está perguntando como foi a situação lá, o que aconteceu? Como foi isso? E as pessoas partilharam, o pessoal pegaram o Paulo aqui, apedrejaram ele, parecia que ele estava morto, mas depois ele se levanta. Na verdade, a palavra no original aqui, quando fala que Paulo se levantou, no versículo 20, a palavra no original anistemene, essa palavra, uma das suas traduções é levantar dentre os mortos. Levantar dentre os mortos. E quando os discípulos arrodeiam Paulo e ele se levanta, qual é o sinal para rodear? Posição de mãos, Paulo ressuscita. É simples, é fácil. E aqui, Paulo logo em seguida vai para Derbe sem nenhuma sequela. Meus irmãos, o apedrejamento naquela época, ou você tinha dois caminhos, ou você era morto, ou você ficava com diversas sequelas para o resto da vida. Paulo, ele ressuscita aqui, inteiro, e já vai para Derbe, sem nenhuma sequela. Amém? E aqui nessa cidade, acontece algo muito interessante. Duas pessoas que não são mencionadas nessa cidade, provavelmente ouvem o evangelho nesse lugar, e através da vida dessas mulheres, por isso que eu digo a vocês, mulheres, invistam sim na vida dos seus filhos. Se você tem uma liderança masculina dentro da casa que não cumpre o seu papel, às vezes a mulher assume isso, essa responsabilidade da educação, do ensino do evangelho, está nas costas de muitas mulheres dentro das igrejas. Eunice e Lloyd, a avó e a mãe de Timóteo, ela vieram dessa cidade de aqui, de Listra e de Icônio. No capítulo 16, onde a gente vai estar avançando agora, a mudança de rota muda. Agora Timóteo entra a bordo, justamente por testemunho desse fato que aconteceu nessa cidade em Atos capítulo 14. Aqui Paulo ele tenta revisitar as igrejas do qual ele plantou. Primeiro ele planta as igrejas, na primeira viagem missionária ele volta para trazer o relatório, surgem os problemas da igreja. Imagine só, problemas culturais, grupos étnicos diferentes, cada um com uma prática diferente. Isso aqui não pode, isso aqui é pecado, isso aqui é insulto, isso aqui não pode. Meus irmãos, vamos tentar resolver. Concílio no capítulo 15, resolver os problemas.
agora vamos avançar e revisitar e fortalecer essas igrejas. Aí acontece o que no capítulo 16? De uma forma misteriosa. Hoje nós sabemos, porque a gente tem o final da história. De uma forma sobrenatural. Qual é o problema de você pregar o evangelho? É algo legítimo, é algo honroso. Você fortalecer os irmãos das igrejas do qual foi plantada. E aqui por 2 vezes o Espírito Santo, e depois fala o Espírito de Jesus, impediu eles de entrarem na Ásia Menor. Aí ele sai da região da Mísia, entra pela Bitínia, e o Espírito de Jesus aparece ali para não entrar, impede eles de entrarem. E ali Paulo tem a visão de um homem macedônio, pedindo socorro. E meus irmãos, essa mudança de rota, que não foi programada por Paulo, mas estava na pauta missionária de Jesus, lá em Atos 1:8, que o evangelho vai alcançar as nações sim, através da igreja e no poder do Espírito, se cumpre aqui. E nessa rota de 180 graus, Paulo vai para a Europa, planta a primeira igreja na cidade de Filipos. E meus irmãos, foi por causa dessa mudança de rota que o evangelho chega na Europa. E depois, lá no século XVI, há o movimento da reforma. Depois, missionários ingleses chegam na América do Norte, puritanos ingleses, funda ali as 13 colônias. E depois, missionários norte-americanos vêm para o Brasil, pregam o evangelho, planta igrejas batistas. E de alguma maneira, eu não sei como foi, mas agora talvez você possa trazer uma retrospectiva. Como foi o seu encontro com Jesus? Não foi maravilhoso quando o Cordeiro te visitou e quebrou as correntes que te acorrentava? Como Paulo fala lá em Colossenses, antes nós estávamos nas trevas, mas Ele nos resgatou e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Aqui nós temos a remissão dos pecados. Observe que aqui acontecem 2 coisas, mudanças geográficas e mudança de filiação. Você estava nas trevas e agora você está num ambiente de liberdade. Você é salvo, você é livre, você está sobre a luz. Antes você era uma simples criação, agora você é filho, e como filho você é cordeiro também. Quem é esse Jesus que te salvou, que quebrou os grilhões que te acorrentavam? Paulo vai dizer lá no versículo 15, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer as coisas visíveis ou as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Nele tudo subsiste. Ele é o primogênito dentre os mortos. E foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, para que através dele houvesse paz entre nós, para filhos, e Deus, através do seu sangue derramado na cruz. Meus irmãos, que privilégio é isso? Nós temos Jesus. O rei está voltando. Ele está voltando. Depois Paulo vai para Atenas, prega para os filósofos. E aqui ele chega numa cidade. Eu tenho que correr com o tempo, porque esse relógio aqui está no automático aqui. Está acelerando esse negócio. Meu Deus do céu. Paulo chega na cidade de Éfeso, meus irmãos. Cidade de Éfeso, uma cidade extremamente complexa, uma cidade esotérica, cheia de magia, cheia de mago, cheia de bruxo. Pensa numa cidade complicada? Eu lembro certa vez, eu tive a oportunidade morava perto de uma das cidades sagradas na Índia. Tem uma cidade chamada Haridwar. Lá tem um ritual do fogo que acontece há mais de 100 anos. Eu fui ver em loco aquele ritual. Entrei naqueles templos hindus terríveis, na margem do rio Ganges, vendo as oferendas e os sacrifícios que eles fazem. Um ambiente terrível. E isso me associa um pouco a esse ambiente de Éfeso. Era um ambiente hostil, complexo. Paulo ele utiliza o instrumento que ele faz como estratégia. Ele vai para uma sinagoga, tenta pregar o evangelho ali durante um tempo, mas os judeus de coração duro não querem ouvir, fala mal do caminho, como a gente observa aqui no texto, no versículo 8 do capítulo 19. E uma coisa que eu acho interessante com Paulo, e nós pastores a gente tem que aprender isso, às vezes a gente tem dificuldade, mas a gente tem que aprender. Paulo ele não perde tempo com gente que não tem interesse. Se você não quer ouvir, meu irmão, tchau. Eu vou me dedicar tempo, investimento com gente que quer. Se você não quer ouvir, eu não vou ficar bajulando você, não. Paulo era desse jeito. Aqui,
Paulo foi para a sinagoga, os judeus endureceram o coração, eu vou embora, eu vou aqui para um outro ambiente, que eu também tenho formação em filosofia, eu vou para a escola de Tirano, vou alugar uma escola aqui e vou ensinar as pessoas. A palavra de Deus fala que Deus fez maravilhas sobre a vida de Paulo. Durante 2 anos, ele pregou todo o evangelho para todos os judeus em Éfeso e para todos os gregos naquela região. Milagres e maravilhas aconteceram sobre a vida de Paulo, ao ponto das suas vestes, dos aventais de Paulo, serem levados para os enfermos e as pessoas eram curadas. Agora aqui vale uma observação, viu? Tem gente que pensa que Paulo fazia igual o Valdomiro. Sabe o que é o Valdomiro, sabe? Não está fazendo igual o Valdomiro não, viu, gente? Alguns estudiosos acreditam aqui que, na verdade, os discípulos pegavam escondido aquelas vestes de Paulo. Paulo nem sabia. E levavam para o povo e, de uma forma sobrenatural, aquilo era curado. O povo era curado com as coisas. E Paulo nem tinha ideia daquilo. Paulo não tinha nem conhecimento. Imagine só, você se vier de uma outra tradição religiosa, aí você se converte a Jesus, vem para a igreja aqui em Tibiri, você compreende que se você viveu uma vida religiosa mesmo, de dedicação, em uma outra religião, você concorda comigo que é um processo, toda mudança, ainda você vai entrar em conflito com algumas coisas, né? Não é todo mundo. A regeneração é um processo. A gente está aqui em um ambiente esotérico. Muitas pessoas que se converteram nessa cidade ainda carregavam em si as suas amarras da magia, os instrumentos como um sinal de poder. E ali, de uma forma meio que esotérica, o pessoal ali pegava aquelas vestes de Paulo e levava para os enfermos, e de uma forma sobrenatural, as pessoas eram curadas. Não porque Paulo falava, pega minhas vestes aqui, os meus aventais e leva. Não. Mas de alguma forma isso trouxe conhecimento de algumas pessoas, e aqui a gente observa no versículo 13, que tinha um grupo de judeus expulsando demônios e espíritos malignos naquela região. Eu acho fantástico, pastor Messias, o historiador Joséfo, do primeiro século, que não é judeu, ele faz uma análise dessa passagem aqui, que é muito interessante, explicando os rituais de magia nesse contexto de Éfeso. Era necessário 3 elementos para você cumprir um ritual mágico. Era necessário você ter um instrumento físico, pegar ali, sei lá, tocar água aqui sagrada, viu, gente? Uma água, alguma coisa. Você tem que ter alguma coisa, uma instrumentalização do sagrado. Isso é necessário. Pegar qualquer instrumento aqui, por isso que isso faz tanto sucesso em alguns movimentos aí, principalmente no neopentecostalismo. Você tem que pegar alguma coisa que possa ser físico e palpável e que tenha uma remessão ao sagrado. Esse era o primeiro elemento. O segundo elemento, você tem que ter o nome de uma divindade para invocar. E terceiro, você tem que ter a autorização daquele porta-voz. Seja um sacerdote, seja um mago, seja um oráculo, enfim. Você tem que ter a autorização dele e a menção do nome dele. Então, o que eles fazem? Judeus esotéricos aqui, eles tentam cumprir o ritual de magia e tentam aplicar sobre os demônios. Eles fazem direitinho o ritual aqui. Observe aqui Atos 13. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo, em nome de Jesus, está fazendo a menção da divindade. A quem Paulo prega, o porta-voz. E provavelmente tinha algum elemento aqui que não é descrito. Mas a gente observa nos versículos anteriores que os instrumentos de Paulo, as vestes, eram levados sobre as pessoas para serem curadas e acontecer milagres. Acontece algo aqui, meus irmãos, extremamente interessante. Essas pessoas que faziam isso eram 7 filhos de Cefa. Cefa era considerado um sacerdote. Provavelmente era um corrupto, Cefa. Cefa é um nome latino, não é um nome hebreu. Na época, a corrupção era comum. O sacerdote tinha privilégio nesse contexto. Tinha diversos benefícios. Então, alguns homens com posse, o que eles faziam? Compravam o direito do sacerdócio para poder exercer, para ter benefícios. Geralmente, o sacerdote ele tem que vir de uma linhagem, tem todo um processo de estudo de escola e tudo mais. Mas aqui é simplesmente uma questão de interesse. Os 7 filhos de Cefa e os seus filhos também eram envolvidos em esoterismo, ao ponto de tentarem expulsar os espíritos malignos através do rito de magia. Versículo 15.
Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então um endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os de tamanha violência que eles fugiram para casa nus e feridos. Foram espancados pelos demônios. Isso aqui trouxe um alvoroço na cidade. As pessoas entraram em tamanho temor, a tal ponto de se arrependerem, pegarem as suas obras de magia, os seus livros, e lançarem em praça pública para serem queimados. Houve um prejuízo gigantesco no esquema da magia na cidade de Éfeso. O texto fala que os livros ali, os manuais, girou em torno de 50 mil dracmas o prejuízo ali. Imagine, dentro da sua profissão, uma dracma nesse tempo, uma dracma equivale a um dia de trabalho. Tenta pegar um dia de trabalho seu e multiplica aí por 50 mil. Foi o prejuízo aí que os magos, os esotéricos tiveram nesse tempo. E aqui acontece um grande alvoroço na cidade. Paulo acaba com o esquema de magia e também dos artífices. Existia a deusa Diana dos Efésios, extremamente adorada. E aqui no capítulo 19, no versículo 23, os artífices ali, eles tentam fazer uma emboscada com o apóstolo Paulo, um grande alvoroço, e Paulo é orientado para sair dali, para não ser morto, e acaba com o esquema econômico daquele lugar. Não é mais necessário você adorar imagens feitas por mãos humanas, porque as pessoas aprenderam por Paulo o Deus verdadeiro, a quem nós devemos adorar, que não é feito por mãos humanas. E essa é a cidade que Paulo prega o evangelho. Ele forma líderes, ele planta uma igreja que cresce, uma igreja que é pastoreada pelos melhores líderes, fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo, pastoreada por João, uma igreja multicultural, uma igreja que tinha um poder econômico muito forte. Vocês estão estudando nas cartas às igrejas do Apocalipse, você viu o final da igreja de Éfeso, se dedicou muito à técnica, esqueceu do primeiro amor, esqueceu da essência. A gente tem que tomar cuidado com isso, autoconfiança. Não, eu conheço, eu sei, eu faço. Preciso mais ensaiar, não preciso mais estudar. A gente tem que tomar cuidado com isso. E aqui, meus irmãos, a gente chega perto do versículo que a gente iniciou. E aqui eu quero trazer algumas lições para a gente. Palavras finais do apóstolo Paulo nessa cidade aqui. Terceira viagem missionária dele. Versículo 17. Declarações extraordinárias. Versículo 17 diz o seguinte: de Mileto. Paulo estava jurado de morte na região de Éfeso. Então ele, de forma prudente, uma região meio neutra, de Mileto, ele manda chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei na província da Ásia. Paulo falava com testemunho, gente. Era a vida. Servia ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente e de casa em casa. Paulo tinha tanto uma responsabilidade com a pregação pública, e a gente tem que tomar cuidado, principalmente a gente que é líder. Às vezes a gente foca simplesmente numa pregação pública, no discurso público. Isso aqui é fácil. Traz ibope, traz curtida no Instagram, traz seguidores. Você fica famoso, não é? Mas tem algo que é essencial, que Paulo fazia também. É a prática do anonimato. É o que ninguém vê. É o que revela a sua essência. Mas ensinei também em casa. Paulo tinha um hábito de ir na casa das pessoas oprimidas, das pessoas que estão sofrendo, das pessoas que estão padecendo, porque elas não têm força para vir para a igreja. É necessário, como diz Hebreus, a igreja sair para fora da porta.
e alcançar a humilhação, assim como Jesus saiu para fora do acampamento, sendo humilhado. A gente tem que sair para os bairros, a gente tem que sair para essa comunidade, visitar essas pessoas, alcançar essas pessoas, para que elas possam ouvir também publicamente. Paulo fez isso, deu testemunho, visitou em casa. Testifiquei tanto a judeus como os gregos que eles precisam se converter a Deus com arrependimento e fé no nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. O homem que mais plantou igrejas no Novo Testamento, o homem que mais formou liderança, o homem que influenciou o mundo ocidental, no final da sua vida, como diz lá em 2 Timóteo, capítulo 4, foi extremamente solitário, passando por diversas privações. O apóstolo Paulo não tinha nenhum cobertor para se cobrir na masmorra fria de Roma. Se Paulo, o pastor Evandir, fosse visto aos olhos da teologia da prosperidade, ele seria um fracasso, literalmente, um fracasso. Porque ele entendeu que é melhor dar do que receber. Ele fala isso nesse texto, lá no finalzinho, versículo 36. É melhor dar do que receber. E aqui ele traz o versículo que nós lemos, e aqui eu quero fazer 3 aplicações para as nossas vidas. Qual é o valor da sua vida? Qual é o valor que você tem? O rei está voltando, gente. Como é que você tem cuidado dela? Como é que você tem gerido a sua existência? Paulo entendeu que a sua vida, ele diz, todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, eu quero dizer para você que se você passar a vida sem fazer aquilo que Deus gostaria que você fizesse, você vai passar nesse mundo com uma vida sem sentido. Uma vida extremamente sem sentido. Você vai deixar de desfrutar coisas extraordinárias. Você pode ir para o céu, sim. Você aceitou Jesus, mas você vai perder algumas outras coisas que vai acontecer lá também. Porque nós receberemos lá muito daquilo que nós vivenciamos aqui. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala terminar a corrida. Ele tem essa compreensão de missão cumprida, porque ele tinha o entendimento de que o rei está voltando. Jesus está vindo. Como é que nós estamos terminando essa corrida? E a corrida aqui, essa palavra na língua original é o substantivo masculino chamado dromo, na língua grega. A palavra dromo, meus irmãos, ela tem um sentido muito específico. E nessa palavra eu quero fazer 3 aplicações para a gente. A palavra dromo era utilizada no apogeu olímpico das atividades da Grécia. Talvez você já acompanhou na televisão, por meio das Olimpíadas, o atletismo, por exemplo. O dromo é o ambiente onde o atleta corre, faz o seu percurso. A palavra dromo é aquela mesma palavra que dá origem ao autódromo, automóvel, carro, o dromo é um ambiente de correr. Autódromo é um ambiente de corrida. No apogeu grego isso era muito conhecido, muito praticado. Os atletas entrarem sobre o dromo e fazer o seu percurso. Agora entenda, nenhum atleta que vence e dá a medalha para outro. A corrida é intransferível. Ninguém vai poder correr no seu lugar. Você não vai conseguir terminar ela e entregar a medalha para outro, ou você não correr e receber uma medalha. Ela é intransferível, é irrevogável. Ninguém pode correr no seu lugar, meu irmão. Na obra missionária, ninguém pode fazer aquilo que Deus colocou sobre as suas mãos. Porque um dia Ele voltará e Ele vai... E aí, o que você fez? Lembra dos talentos?
O que você fez com os talentos que eu dei para vocês? Vocês esconderam, foi? Não. Malditos serão vocês. Palavras de Jesus, meus irmãos. O que nós estamos fazendo da nossa vida, da nossa existência, nesse curto tempo de vida que temos? Como é que nós estamos correndo? Talvez eu parei de correr. Volta a correr. Eu não consigo. Faz um alongamento, contrata um personal, bota um tênis no pé e entra, meu irmão, nesse dromo em nome de Jesus. Para você não perder, meu irmão, o prêmio que te espera. Observe que a corrida existe diversas modalidades. Hora ou outra a gente tem que correr mais rápido. Em Usain Bolt ainda não superaram ele. 9 minutos e alguns milésimos. A obra missionária ela tem celeridade. Quanto mais célere ela é, mais bem sucedido será os ambientes, as igrejas plantadas, os líderes formados. Mas também ao mesmo tempo, meus irmãos, a vida cristã é como uma grande maratona. Tem momento que dá vontade de parar. Tem alguns irmãos conhecidos que eu admiro, sabe? Eu fico só na admiração. Correr 42 quilômetros, meu Deus do céu, misericórdia. 42 quilômetros. Aí quando você está chegando depois dos 30, 35, aí as bolhas dos pés começam a estourar, sangue nos pés, aí é só suor, sangue e lágrimas. Agora é uma questão de honra. Eu já corri 36, eu vou parar agora? Mas é interessante, esses atletas, quando eles chegam no fim, gente, é um regozijo. As dores parecem que são transformadas em alegria, sabe? Assim também será naquele grande dia, quando o rei voltar. Não vai mais fazer sentido. Porque tudo que você vivenciou não foi um mal, foi bens misteriosos. Vocês entendem isso? A segunda aplicação dessa palavra dromo é que o dromo também era uma espécie de embarcação, muito utilizado pelos fenícios, pelos gregos. E nessas embarcações eles albergavam cerca de 200 a 150 pessoas. Eles entravam no navio, provavelmente vocês já viram isso em filmes, e aquelas pessoas na parte de baixo ficavam remam de forma simultânea e progressiva. Quanto maior for a força em coletivo, mais rápido aquela embarcação vai chegar no seu ambiente-alvo. Mesmo em intempéries do mar, mesmo em um mar revolto ou em um mar tranquilo, a gente não pode parar de remar. O dromo, ele também é feito pela coletividade. Existe algo que cabe a você entrar na corrida. Ninguém vai poder correr no seu lugar. Mas também no dromo, meus irmãos, para a gente poder avançar é necessário a presença de muita gente, remando no mesmo sentido, com o mesmo foco. E aí eu vejo a igreja de Jesus presente. Nem todo mundo vai entrar em uma competição de correr 100 metros. Mas todos podem entrar na embarcação e pegar o seu remo. Então a obra missionária ela é feita também na coletividade. Você de alguma maneira tem que participar. Porque se você não participar, eu vou duvidar de que se realmente você foi salvo. Porque não tem condições de você ser nascido de novo, você ter um encontro com o Cordeiro, ele te quebrar os grilhões, te resgatar, te dar identidade, te dar dignidade, e você não anunciar as coisas que ele fez e falar dele para outras pessoas. A segunda aplicação dessa palavra, a palavra dromo, é que também ela é utilizada como um instrumento de guerra. Nas guerras marítimas, as pessoas pegavam uma espécie de fogo, chamado de fogo grego, e lançavam uns pelos outros, e quando aquele dromo caía em chamas sobre a outra embarcação, aquela embarcação desmoronava, afundava em alto mar. O que eu aprendo com isso? Nesse processo de corrida. Na nossa corrida, no nosso trajeto missionário, na nossa vida cristã, vai acontecer diversas batalhas, diversas lutas. E vai ser algo pesado, meu irmão. Pesado. Mas Paulo, para essa igreja, ele faz uma instrução de forma muito categórica no capítulo 4, lá da carta aos Efésios. Revesti-vos de toda a armadura. Vocês sabem o texto, vocês conhecem. A questão é, como é que tem sido a sua vida? Como é que tem sido a sua caminhada? O rei está voltando.
E vai ser uma bênção quando ele vir e falar: vinde a mim, benditos do meu Pai, e desfrutar de todas essas coisas que eu tenho preparado para vocês antes da criação do mundo. Mas vai ter gente aqui, gente. Isso eu digo com muita tristeza. Pode haver gente aqui que está nesse templo agora. E o Senhor Jesus, quando vir em glória, vai dizer: apartai de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. O que vai testificar se você é um filho bendito ou se você é um filho maldito? Não é pelos seus dons. Porque a gente observa em Mateus capítulo 7, que alguns curaram, outros fizeram milagres, fizeram algumas coisas aí interessantes. Dons espirituais, mas apartai de mim que eu não os conheço, malditos. Mas todo servo de Deus, todo nascido de novo, ele dá fruto. E o fruto. Agora entenda, a árvore ela não dá o fruto para o seu próprio uso. Ela dá o fruto para servir para outra. Você tem frutificado, meu irmão? É necessário a gente frutificar. Como é que tem sido a nossa corrida? Então eu quero motivar você, convidar você a colocar o calçado nos pés e voltar a correr. Pega o remo, entra na embarcação e coloca a armadura, porque hora ou outra vai vir um fogo grego aí e você tem que estar com escudo para se proteger. E a palavra de Deus fala que os dardos inflamados do maligno cairão sobre a terra, em nome de Jesus. Eu quero encerrar com a leitura de um salmo. Esse salmo para mim é um salmo fantástico. No decorrer da história da igreja, esse salmo ele tinha uma interpretação muito coerente, mas depois ela perdeu um pouco do seu sentido. Os puritanos tinham uma interpretação muito interessante desse salmo. É o Salmo 24. Esse é considerado o Salmo da Ascensão. Esse salmo retrata, eu acho muito interessante a visão que os puritanos têm desse salmo. Eles retratam que é a primeira vez que um homem, de forma física, entra nos ambientes celestiais. É algo fantástico. Vamos ler o texto? Olha o que diz: do Senhor é a terra e tudo que nele existe, o mundo e tudo que neles vivem. Pois foi ele quem fundou sobre os mares e firmou sobre as águas. Aí o salmista traz uma pergunta: quem poderá subir no monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aí eu pergunto a você, pontozinho aqui, será que seria Davi? Davi, ele cometeu alguns erros, ele não tem essa capacidade, ele não tem as mãos limpas. Ele matou Urias, gente. Ele adulterou, homicídio qualificado, olha só. Salomão, misericórdia. Pior ainda, Moisés, não. Alguns dos profetas, não. É aquele que tem as mãos limpas e o coração puro e não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Ele receberá bênçãos do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Assim são aqueles que o buscam e buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Aí vem uma declaração aqui no versículo 7. Abram-se, ó portais. Abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. O Charles Spurgeon, pastor, quando eu li isso aqui, eu caí em lágrimas. Ele tem uma ilustração desse salmo que é fantástico. Eu queria que fosse autoral, mas não é, gente. Eu não tive essa graça do Spurgeon para ter essa visão desse salmo. Imagine só, eu estou em um lugar bem alto aqui. Imagine só um grande castelo, onde o rei está sentado no seu trono, milhares de diversos anjos ali sobre aquele mural alto, e embaixo um grande portal. E aqueles anjos estão ali, olhando ao horizonte. E de repente, eles começam a olhar lá no horizonte, vindo alguém.
Eles estranham, olham um para o outro. O que é aquilo que está acontecendo? O que é aquilo? É um ser humano? É uma pessoa? E aquele homem começa a vir em direção àquele grande mural e aquele grande portal. E ele observa, é um homem. E aí, do trono, vem uma voz: abram, ó portas antigas, abram, ó portais, para que o Rei da Glória entre. Aí os anjos olham para baixo, olham um para o outro e perguntam: quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? O rei está aqui atrás. E de repente os anjos olham para frente e vem um homem andando com os punhos e os pés furados. E a porta, dizendo a voz: abram as portas antigas para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? Quem é esse Rei da Glória? Abram os portais, abram as portas antigas para que o Rei da Glória entre. Jesus é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, o Rei da Glória. É o Rei que voltará, meus irmãos. Esse Rei que nos salvou, é esse Rei que nos resgatou, é esse Rei que tem salvação para a sua vida. Se você confessar a sua boca e crer dentro do seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, é aquele que abre matrículas para a escola. Está aberta, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Eu quero que vocês aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e com isso vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. As matrículas estão abertas. Vamos se matricular. Amém? Gente, que Deus abençoe vocês grandemente. Uma alegria estar com vocês. Pastor Messias, passo aqui para você a palavra. Vamos vestir novamente os calçados. Vamos entrar na corrida. O Rei está voltando, gente. O Rei está voltando. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Amém? Quantos foram abençoados nessa noite com a palavra? Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom podermos ouvir um homem de Deus falando da palavra de Deus, né? De forma tão linda, né? E eu tenho certeza, assim como você expressou, que você foi poderosamente tocado pelo Senhor através da sua voz nesta noite. E com certeza, o Deus da missão, aquele que desde a queda do homem, lá no Éden, ele não parou e não parará de fazer missões. Porque a intenção dele é que todos possam alcançar a sua graça e serem reconciliados com ele através do sangue de Jesus. Por isso que, através dos tempos, ele continua levantando homens, assim como aqui foi falado pelo pastor, como o grande Paulo, grande apóstolo Paulo. Que homem extraordinário. E os atos da igreja, os atos dos servos do Senhor, eles não pararam a ler no fechamento do livro de Atos. Eles continuam até hoje, porque hoje somos nós, os homens e mulheres chamados pelo Senhor, para dar continuidade a esta missão e alcançar vidas para a glória do nosso Deus. Porque o Rei ainda não voltou, mas Ele está voltando. Ele está voltando e Ele deseja muito que com alegria em nossos corações nós possamos testemunhar daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero convidar você a fechar seus olhos. Diante de tudo aquilo que Deus falou aos nossos corações nessa noite, diante de toda a manifestação da sua glória que aqui foi feita pelo próprio Deus, Ele quer que nós entendamos o quão especial nós somos, quão valiosos nós somos, quão preciosos nós somos. E Ele quer que nós entendamos que precisamos praticar a sua vontade, anunciar o seu evangelho, testemunhar das suas maravilhas.
Foi para isso que Ele deu o seu Filho naquela cruz para morrer. Para que nós pudéssemos sermos alcançados e através de nós outras pessoas pudessem ser alcançadas. E nesta noite, diante de tudo que aqui foi pregado, eu quero lhe fazer um convite especial. Quero convidar você a se colocar diante de Deus e dizer assim como inúmeros homens e mulheres disseram, como exemplo de Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se você ouviu a voz de Deus nessa noite, de forma clara, e você entende que Ele tem um chamado especial para a sua vida. O chamado especial não é simplesmente testemunhar, mas um chamado especial é ser vocacionado para um preparo, para ir às nações, para ser um missionário, um pastor, ser aquele que se dedicará mais e mais em aprender as Sagradas Escrituras. Eu quero convidar você a se levantar do seu lugar e vir até aqui à frente, para que nós possamos orar juntos para a glória do nosso Deus. Se você ouvir a voz do Senhor e quer se colocar diante de Deus para assumir esse compromisso e esse também desafio, apresentando a sua vida a se preparar de formas especiais para servir a Deus, saia do seu lugar, venha até aqui à frente. Se você ouviu a voz de Deus e ainda não entregou a sua voz, a sua vida a Jesus, também quero lhe convidar assim a você fazer. Quero convidar você a levantar uma das suas mãos entregando a sua vida a Jesus. Se há alguém entre nós que quer tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, levante uma das suas mãos. Seguir a Jesus, servi-lo, é a melhor coisa do mundo. Não existe nada mais gratificante. Há alguém entre nós que assim quer fazer? Não havendo, quero convidar você a se colocar em pé, para que juntos nós possamos orar ao nosso Deus. E dizer mais uma vez, muito obrigado a toda a igreja, em especial nessa noite ao pastor Daniel Mota, por poder estarmos aqui juntos, adorando esse Deus, ministrando a sua palavra. Muito obrigado, que o Senhor retribua com bênçãos sem medida sobre a sua vida. Feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Querido Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor é em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque tempos atrás, Senhor, nós, ó Deus, não entendíamos o verdadeiro sentido da vida, não tínhamos esperança, nenhuma expectativa sobre a eternidade, sobre aquilo que, ó Deus, poderia vir sobre nossas vidas, mas hoje nós temos toda a iluminação, Senhor, da Tua Palavra, e temos todo o sacrifício de Cristo, assim, ó Deus, de uma forma demonstrada, hoje escrita e pregada, e nós cremos que o Teu Filho virá para nos buscar. Virá para buscar a Tua igreja, todo aquele que crê, todo aquele que prega, que testemunha do Teu Evangelho, estará sim, de prontidão, Senhor, nesta expectativa, desta volta gloriosa para buscar a Tua igreja. Senhor, nos ajuda como filhos, ó Deus, a cada dia termos uma vida de santificação, ó Deus, porque como a Tua palavra diz, sem santificação é impossível Te agradar, é impossível estar em Tua presença, sem santificação, Deus, é impossível Te servir, é impossível enxergar a Tua glória. Então Deus, em nome de Jesus, toma a Tua igreja diante do Senhor e nos ajuda a nos esvaziar de nós mesmos e nos encher da Tua presença e do conhecimento da Tua palavra e da Tua vontade, para que por onde passarmos, Senhor, possamos anunciar o Evangelho e testemunhar, ó Deus, o tão grande sacrifício do Teu Filho Jesus, feito naquela cruz por nós. Muito obrigado, Deus amado, por todos os dias os quais estivemos aqui, Te adorando, Senhor, e falando sobre esta missão. Que o Senhor
a cada dia possa continuar instrumentalizando a tua igreja e despertando homens e mulheres para dar, Deus, continuidade a esta obra maravilhosa qual o Senhor confiou à igreja. Nós te agradecemos, Deus, e apresentamos, Deus, a vida dos teus filhos durante toda a semana que se inicia. Que o Senhor nos ilumine, nos livre de todo mal, que o Senhor guie os nossos passos, as nossas mentes para todas as decisões necessárias a serem tomadas sobre nossas vidas, que sejam pautados na tua palavra e na tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Deus. Agora nos leve em paz para os nossos lares e nos dá o restante de noite em tua presença. Esta é a nossa oração, e que o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre esta igreja, sobre o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe. Fale com seu irmão, abrace e o abençoe em nome de Jesus.